Se és daqueles que não perdem uma reviravolta sequer no mercado de transferências e queres estar sempre um passo à frente dos rumores que podem abalar o futebol europeu e sul-americano, então já sabes, inscreve-te agora no canal Notícias e Rumores do Sporting e ativa as notificações para não perderes nada. O que te vamos contar hoje pode estar prestes a desencadear uma das transferências mais surpreendentes deste verão, com impacto direto nas ambições do Sporting Clube de Portugal e de outros gigantes do futebol europeu. Uma peça-chave que poderá mudar o equilíbrio do meio-campo ofensivo de uma equipa que sonha em dar o salto definitivo nas competições europeias. Mas atenção, não estamos a falar de um nome qualquer. Trata-se de um verdadeiro craque sul-americano que está prestes a tomar uma decisão que poderá marcar para sempre a sua carreira e talvez até mudar o rumo da época leonina. Nos bastidores do futebol, onde os contactos acontecem em silêncio e as decisões se tomam entre reuniões fechadas e mensagens cifradas, há movimentações intensas em torno de um nome que já vinha sendo seguido há meses. Os dirigentes do Sporting têm estado atentos, mas ainda sem entrar em loucuras financeiras. Porém, os últimos acontecimentos precipitaram tudo. Um clube da Premier League surgiu forte e, segundo apuramos, já apresentou uma proposta concreta e milionária. E é aqui que as coisas se tornam ainda mais interessantes. Este jogador, que esteve recentemente na mira de gigantes como o Zenit, o Galatasaray e até o Feyenoord, decidiu recusar todas essas ofertas. O motivo? Ele tinha um destino muito específico em mente. Um sonho guardado há anos, que agora pode finalmente tornar-se realidade. E não estamos a falar de uma promessa, mas sim de um talento já consolidado, com impacto direto em qualquer sistema tático moderno. Esse nome, que agora está a movimentar milhões e a dividir opiniões entre adeptos e dirigentes, é o do colombiano John Arias, atacante que tem dado cartas no futebol sul-americano e que vê a Europa como palco ideal para elevar ainda mais o seu jogo. Segundo fontes próximas ao jogador, Arias comunicou diretamente à direção do Fluminense o seu desejo de ser negociado, e com um destino bem claro, o Wolverhampton, da poderosa Premier League inglesa. O clube britânico, que tem estado atento ao mercado sul-americano, já sinalizou com uma proposta tentadora de 20 milhões de euros, cerca de 129 milhões de reais. Este valor, a ser confirmado, poderá representar uma das maiores vendas da história recente do clube carioca. E mais, esta proposta mudou o jogo. Até então, o Fluminense resistia, mas agora a balança começa a pender para o lado da saída. O que poucos sabem, e nós revelamos agora com exclusividade, é que o Sporting, nos últimos dias, também entrou na corrida. Isso mesmo. A estrutura leonina, que tem estado cautelosa nas abordagens, está plenamente consciente do impacto que Arias poderia ter em Alvalade. E apesar do Wolverhampton partir na frente com uma proposta oficial, os verdes e brancos não descartam entrar com uma ofensiva que poderia surpreender tudo e todos. Há quem diga, inclusive, que Rui Manuel Borges já analisou vídeos detalhados do jogador e ficou impressionado com a versatilidade tática, a entrega defensiva e, claro, a capacidade de desequilibrar num contra um. Se houver margem financeira, o Sporting poderá avançar nas próximas horas, e o cenário está cada vez mais volátil. Mas o Sporting não está sozinho neste tabuleiro de xadrez. O FC Porto também demonstrou interesse e poderá usar a sua ligação ao mercado sul-americano para tentar convencer o jogador. No entanto, fontes indicam que a prioridade de Arias é clara. Ele quer jogar na Premier League. Só que há um fator que pode mudar tudo. O desejo europeu é inegável, mas o jogador também valoriza projetos esportivos sólidos, continuidade em campo e, sobretudo, protagonismo. E nesse quesito, o Sporting pode levar vantagem. Em Alvalade, John Arias teria palco garantido para mostrar o seu talento, disputar títulos nacionais e ainda brilhar nas competições europeias. E mais importante, poderia ser peça-chave de um projeto ambicioso que visa elevar o clube ao topo do futebol português e europeu. Entretanto, não podemos ignorar o facto de que o Monterrey, do México, também entrou na disputa. E entrou forte. Apesar do campeonato mexicano não ter o mesmo apelo europeu, a proposta financeira é bastante generosa e o projeto esportivo do clube mexicano tem convencido muitos talentos sul-americanos nos últimos anos. O Fluminense, por sua vez, está numa encruzilhada. Quer segurar o jogador para as fases decisivas da temporada, mas sabe que dificilmente conseguirá resistir a tantas ofertas. E Arias, com 26 anos, sabe que esta pode ser a grande oportunidade da sua carreira. A questão, agora, é saber qual dos clubes vai apresentar o projeto mais sedutor e se o Sporting vai, de facto, avançar de forma decisiva. Nos corredores da Academia Cristiano Ronaldo, o nome de Arias já é falado com entusiasmo. Vários membros do staff técnico reconhecem o seu talento e acreditam que ele se encaixaria na perfeição no estilo de jogo implementado por Rui Manuel Borges. Além disso, o jogador colombiano tem características que faltam atualmente no plantel leonino: explosão, criatividade e uma capacidade de romper linhas que pode fazer a diferença nos jogos mais fechados. Os responsáveis leoninos, que têm estado em contacto com intermediários, já estudam formas de estruturar uma proposta que possa competir com o Wolverhampton, mesmo que, à partida, o poderio financeiro inglês seja superior. A ideia seria apostar num pacote desportivo mais atrativo,
com garantias de titularidade e desenvolvimento técnico a médio prazo. Do ponto de vista financeiro, é evidente que o Sporting teria de fazer um esforço substancial. Mas não seria a primeira vez que os verdes e brancos investem forte num talento com potencial de revenda futura. E neste caso, com Arias em alta, o risco parece compensar. O jogador, além do valor desportivo, tem apelo mediático e uma base de fãs significativa, o que também agrada à estrutura leonina do ponto de vista comercial. E se há algo que a direção liderada por Frederico Varandas tem mostrado nos últimos tempos, é ambição. Este tipo de movimentação pode ser decisiva para consolidar o Sporting como destino preferencial de talentos emergentes na Europa. O que também pesa nesta equação é a vontade do próprio jogador. Fontes próximas a Arias garantem que ele ficou lisonjeado com o interesse do Sporting e que vê com bons olhos a possibilidade de atuar num clube que luta por títulos e tem tradição formadora. A ligação histórica com a América do Sul também é um trunfo. Muitos jogadores colombianos, uruguaios e argentinos brilharam em Portugal antes de darem o salto para os maiores palcos do futebol mundial. Arias sabe disso e não descarta a hipótese de usar o Sporting como trampolim para voos ainda maiores, mas com a vantagem de já disputar competições de alto nível e manter-se em evidência no futebol europeu. No entanto, o Wolverhampton continua a liderar a corrida, pelo menos em termos de valores apresentados. A Premier League tem o apelo que nenhum outro campeonato consegue igualar, e o projeto esportivo do clube inglês, embora mais modesto que o dos gigantes, é competitivo e dá visibilidade. Mas nem tudo são rosas. A concorrência por minutos de jogo em Inglaterra é feroz, e Arias terá de pesar os riscos de entrar num plantel mais competitivo, onde não há garantias de titularidade. Já no Sporting, o caminho pode ser mais claro. Titularidade quase certa e um papel decisivo no ataque leonino, sobretudo se a direção conseguir libertar espaço no plantel para a chegada do colombiano. Por outro lado, o FC Porto pode ser o fator surpresa desta negociação. Apesar de ainda não ter apresentado proposta oficial, os dragões monitorizam a situação com atenção e podem avançar a qualquer momento. A rivalidade histórica entre Sporting e FC Porto pode intensificar ainda mais esta disputa. Ambos os clubes sabem que, para vencer no campeonato português e ter sucesso nas provas europeias, é necessário ter um plantel com profundidade e qualidade. E Arias encaixa como uma luva nesse perfil. A disputa promete ser feroz, e o Fluminense observa tudo com a calculadora na mão. Afinal, quanto mais clubes entrarem na corrida, maior será o valor final da transferência. Para já, o cenário é de expectativa. A direção tricolor ainda tenta ganhar tempo e explorar todas as hipóteses, enquanto Arias pressiona para que a decisão seja tomada o quanto antes. O jogador quer definir o futuro rapidamente para poder integrar-se o mais cedo possível na nova equipa e iniciar a pré-temporada. Os próximos dias serão cruciais, com reuniões marcadas entre representantes, clubes interessados e o próprio atleta. E, segundo apuramos, o Sporting não está apenas a observar. Há movimentações reais e reuniões que poderão acontecer já esta semana. A estrutura leonina está em alerta total. Neste momento, o Fluminense prepara-se para ceder. A proposta dos ingleses é demasiado alta para ser ignorada, e o clube brasileiro sabe que reter um jogador contra a vontade pode afetar o ambiente no balneário. Mas a decisão final ainda não foi tomada. O Sporting continua no jogo e, mesmo que parta atrás em termos financeiros, pode surpreender com uma abordagem estratégica e um projeto mais sólido a médio prazo. Tudo depende agora das próximas conversas e da capacidade de Frederico Varandas e da sua equipa em convencer o jogador e os seus representantes de que Alvalade é o melhor palco para o próximo capítulo da sua carreira. Enquanto isso, os adeptos leoninos já começam a sonhar. A simples hipótese de contar com um jogador como John Arias no plantel cria entusiasmo e expectativa. A sua chegada poderia significar uma mudança de paradigma, com o Sporting a reforçar-se com um jogador pronto para fazer a diferença de imediato. E não apenas a nível interno, mas também na tão desejada campanha europeia. Os sinais são claros. O Sporting está atento e, se as condições se alinharem, poderá dar um passo decisivo. Resta saber se conseguirá bater a concorrência de clubes com maior poder económico, ou se a força do projeto leonino falará mais alto. Em suma, estamos perante um daqueles momentos que pode mudar tudo. John Arias está no centro de uma disputa que envolve milhões, ambição e estratégia. O Wolverhampton lidera, mas Sporting, FC Porto e Monterrey mantêm-se atentos. As próximas horas prometem ser intensas, e cada movimentação pode ser determinante. Resta saber quem terá a capacidade de fechar o negócio e garantir um dos jogadores mais cobiçados deste mercado. E nós, como sempre, estaremos aqui para te contar tudo ao detalhe, com a intensidade e a emoção que só notícias e rumores do Sporting sabe trazer. Por isso, se queres continuar a acompanhar todos os desdobramentos desta novela, não te esqueças de subscrever o canal, ativar o sininho das notificações e deixar nos comentários a tua opinião. Achas que o Sporting deve avançar com tudo por John Arias? Ou será melhor guardar os milhões para outro tipo de reforço? Partilha a tua visão e junta-te à discussão. Este verão promete, e nós não vamos perder pitada.